popular, né? Não é nada ditatorial, pelo contrário, aqui é um parlamento. E não poderia iniciar a palestra sem antes falar desse lugar aqui, tão lúdico, tão gostoso, né? Nós estamos, na verdade, talvez numa das poucas e últimas áreas verdes dessa região, né, com um componente de fauna, de flora e um componente histórico e arqueológico muito importante. Para iniciarmos a falar de homem, mas antes a gente tem que pensar um pouquinho, né, na fauna e na flora, no ambiente natural. E depois chegarmos no ambiente artificial, no ambiente cultural. E aí, quando iniciamos essa conversa, nós não poderíamos deixar de falar dos nossos ancestrais e também dos primeiros ocupantes dessa área. Que, na verdade, o Instituto de Arqueologia Brasileira, né, tem um estudo muito interessante, é uma tese de doutorado da presidente do Instituto, né, juntamente com o professor Aldemar, que fala que a principal ideia deles, comprovada inclusive, né, com traços e argumentos e elementos arqueológicos, é de que antes da chegada dos Tupinambás, que a nossa base histórica é Tupinambá, é Temiminó, é Guajajara, né, é Chavante, é Tamoio, mas antes, né, aqui estiveram também hominídeos, né, ameríndios, cruzaram o Estreito de Bering, desceram pelas Américas e chegaram até aqui. E, na verdade, fizeram suas aldeias, fizeram suas tabas, fizeram suas áreas de instalação, né? E hoje os nossos famosos sambaquis são comprovação disso, né? O que são sambaquis? São, na verdade, pequenos sítios arqueológicos formados à beira-mar, onde esses habitantes utilizavam as conchinhas, juntamente com o calcário e com a sílica da areia, e ali faziam os seus cemitérios, as suas hospedagens, os seus abrigos, né? Cobriam com palha de vegetal e ali residiam. Então, esses povos que aqui estiveram, eles antecedem os Tupinambás. Então é muito importante que nós iniciemos esse trabalho histórico, inclusive, da região da Leporina, sem imaginar que tudo inicia de um Tupinambá. Não. Antes dos Tupinambás, nós já tivemos aqui, né, constatações expressas. A FUNAI tem um vasto repertório de informações sobre isso, né, de um outro tronco, vinculado, inclusive, ao tronco fundamental e principal indígena brasileiro, que é o tronco G, né, que traz a origem, por exemplo, dos Chavantes, dos Goitacazes, né, que são índios que realmente tiveram um pertencimento com a nossa ambiente. Porém, os Tupinambás, eles na verdade vieram do norte do país, da região amazônica, do centro-oeste, e migraram para cá, para a região sudeste. E tinham um comportamento um pouquinho diferente daqueles ameríndios que estavam por aqui. Que comportamento era esse? Os ameríndios, eles eram extremamente catadores. Quando eu digo catador, é aquele índio é aquele ser humano que procura recursos no ambiente, através da exploração das áreas fechadas, das áreas de floresta, né? E através daqueles recursos ele vai se autossustentando. Os Tupinambás tinham uma característica um pouquinho diferenciada. Eles faziam uso daquilo que os catadores já traziam. Então eles ocupavam as áreas que já tinham sido descobertas e exploradas pelos antigos ocupantes dessa região, né? Então, não existe sambaqui de Tupinambá, para início de conversa. Tupinambá chega depois, né, principalmente no século XVI, antes até um pouquinho, no século XV, XVI, eles já chegam por aqui, já estabelecem suas tabas e criam várias aldeias na cidade do Rio de Janeiro. Nós aqui estamos exatamente em cima de um lugar onde era sitiado também uma dessas tabas, vocês vão ver, né, mais à frente na pesquisa. Qual era a característica do Tupinambá? Os Tupinambás auxiliaram muito aos franceses, né, e não aos portugueses. Os portugueses, né, eram muito amigos dos famosos temiminóis. Onde ficavam os temiminóis? Todos eles na ilha do governador Mendes Sá, né, que é a nossa famosa ilha. Lá os temiminóis se reuniam, lá eles tinham as suas tabas, lá eles se localizavam, juntamente com uma outra etnia chamada Maracajá. Daí o famoso gato Maracajá, os biólogos, né? O gato Maracajá ganha essa intitulação em razão da sua própria característica física. E os índios maracajás ficavam todos juntamente com temiminóis lá na ilha do governador e eram parceiros dos portugueses, né? Qualquer deles
chegasse a qualquer área do lado de cá da Bahia, que estava totalmente dominada pelos tupinambás, desde a primeira tábua, que chamava Carioca, né, até a última tábua, que ficava lá, que chamava Sarapuí, ficava na pontinha ali, as margens do Sarapuí, toda essa região era tomada por Tupinambá, inclusive desde a parte do sul do estado, né? O grande Cunhambebe era um grande cacique Tupinambá, né? E a característica do Tupinambá era muito semelhante a um Goitacás, né? O que mais amedrontava todas as outras etnias era a natureza canibal, né? Eles se alimentavam de carne humana, então eles matavam outros índios para se alimentarem da carne, né? Então essa característica fazia com que índios como os índios que povoavam a Ilha do Governador, né, temiam muito os tupinambás. E com isso eles começaram a explorar toda essa região. Alguns pesquisadores importantes, esses são os dois livros, né? O livro do professor Rafael Freitas da Silva fala Rio antes do Rio. Para mim, de todas as obras que eu já li sobre história de índio no país, esta é a melhor pesquisa, é a melhor reunião bibliográfica, né? Ele fez um trabalho assim maravilhoso, ponto a ponto, de cada lugar do Rio de Janeiro, né, para constatando presença de etnia indígena. Tá? Inclusive veio a dar mais veracidade e robustez à ideia da aldeia indígena Maracanã, que muitos à época disseram que era uma invenção, que nunca teve índio ali, que aquilo ali era... E ele literalmente jogou por terra essa ideia, comprovou cientificamente que ali, sim, existia uma aldeia indígena. Essa aldeia, ela era uma aldeia Tupinambá, né, e era uma das principais aldeias estratégicas da cidade do Rio de Janeiro, porque era a entrada do Mangal de São Diogo, né, e aqui era uma área navegável, e era ali que as grandes naus paravam, e não apenas lá na Barra da Baía de Guanabara. Essa aqui é a obra que está hoje com a Câmara dos Vereadores. Se Deus quiser, final do ano agora será publicada, todos vocês estão convidados. Tá? Esse é o primeiro volume, né? A gente estudou até os rios do maciço do Jericinó, maciço da Tijuca por completo, maciço da Jericinó por completo. Só falta agora o volume 2 e 3, que pasmem, que é a região mais rica em rio da cidade, que é a região da Pedra Branca, né? Aquela região de lá, Zona Oeste, é a região mais próspera em rios, e fará parte do segundo e do terceiro volume. Eu não posso iniciar, por isso que eu preciso da data show, para mostrar onde estão as aldeias, em que lugar, aqui, nesse lugar onde nós estamos, quantas aldeias existiam, né? Então vejam que a primeira de todas, aqui é a Baía de Guanabara, a maquete, quando eu estava vendo essa maquete eu estava lembrando desse quadro, né? Aqui é a enseada do Caju, né? E aqui nós tínhamos a famosa enseada de Inhaúma, hoje já aterrada, parte dela, a famosa praia de Inhaúma, né? Existente, presente ainda, né? E a aldeia fundamental, né, e mais estratégica de todas, né, era a famosa Eiramiri. Tá? A Eiramiri ficava exatamente onde hoje nós temos aqui o Manguinhos, tá? Atrás do castelinho tinha uma rua, e nessa rua encontraram traços de tupinambás, né, cerâmicas, encontraram búzios, né, encontraram arte com búzios, que era típico de Tupinambá, e encontraram uma cuia, né, de cauim. O cauim era uma espécie de bebida que os índios faziam com a mandioca, com raízes, né, e a bebida tinha teor alcoólico. E essa cuia de cauim foi encontrada também aqui, né. Em 1966, infelizmente, as chuvas de 66 destruíram essa rua atrás do castelinho de Manguinhos, né? Mas eu estava até conversando com o professor, eu vou atrás dessa informação, né? A não ser que estivesse no Museu Nacional, adeus. Mas espero que... Isso é na beira do canal do Cunha? Não, no alto da colina. É no alto da colina. É próximo ao borboletário de Manguinhos. Tá? É possível que lá tenha alguma coisa ou não. Há registros, já há 3 trabalhos arqueológicos sobre isso. Tá? Então, o Eiramiri é o nome dessa aldeia. Vejam que aqui nós temos o rio Jacaré, né, e o antigo rio Inhaúma, que era formado pelos rios Faria e Timbó, hoje Canal do Cunha. Tá? Naquela época era chamado rio Inhaúma, que desaguava também na praia de Inhaúma. Né? Aqui era o trecho mais importante comercialmente, porque aqui os índios tupinambás, juntamente com os franceses, que eram parceiros,
fiéis parceiros, se reuniam para trocar informações, ora geográficas e também ora econômicas. Não era só espelhinho que eles traziam também uma série de outros elementos que eles trocavam, né? Adoravam troca. E toda nau que entrava aqui na Bahia, ou toda expedição que chegava da Europa para cá, para essa região, trazia sempre um intérprete. O intérprete era um homem estratégico de qualquer explorador, né? O Levi, por exemplo, quando relata isso nos anais, né, da pesquisa dele, ele faz referência a um intérprete que se tornou mais tupinambá do que outra coisa, né? Os tupinambás, quando eles gostavam de verdade, né, eles abraçavam o sujeito como membro da tribo, pintavam ele todo como membro da tribo, e ele se transformava no intérprete, ou seja, ele traduzia da língua do tronco tupi para o francês, né? Quando não gostava, virava em São Paulo. Calma, você vai ver o porquê. Exatamente. Né? E aí, Jean-Claude Lévy, que foi o grande pesquisador dos tupinambás, nos seus anais relata que ele, quando chegou à aldeia de Eiramiri, aqui, nesse ponto, né, existia um grande chefe, que foi uma designação do próprio Cunhambebe para que ele explorasse essa região daqui. O Cunhambebe ficou sabendo que esse Lévy, né, esse pesquisador, era um espião português, né? E aí, o que eles disseram? Vamos comer o Lévy, né? E aí, vamos comer o Lévy. E com isso, o Lévy começou a ficar com medo, né? E o próprio intérprete disse, olha, eles estão suspeitando que você é espião dos portugueses. E parece que eles querem te cozinhar, né? E o chefão mandou servir um banquete para o Lévy. E no banquete, né, eles vêm com 2 pedaços de pés, para que ele fosse comer o pé, né, cozido. Eles eram canibais, então. E ele ficou tão impressionado com aquilo, que durante quase 20 dias, ele passou a fazer quase uma greve de fome. Porque aí os índios não gostavam de cozinhar nem de comer pessoas magras, sim pessoas gordas. Então ele usou essa estratégia para emagrecer, para não ser comido. E nessa estratégia ele começou a fazer uma grande amizade, né, com o chefe tupinambá dessa região. E em seguida ele chegou, né, à aldeia de Piracoiapã, que fica ali logo depois, na área do complexo do Alemão, finalzinho já às margens do Nunes, tá? Não era mais a Eiramiri. Em Piracoiapã, pira é peixe, né? Coiapã, cabeça amarela. Então o Nunes era povoado, né, por um peixinho que tinha cabeça amarela, tá? Que depois eu fui fazer uma pesquisa e encontrei realmente esse peixe, né, que era um peixe muito comum aqui, que era a famosa piracara, que é um peixe comum aqui nos rios do Rio de Janeiro, pequenininho, muito semelhante ao piau, né, e a cabeça realmente era amarela, confirmando a história. Então, mais atrás um pouquinho, né, nós tínhamos ali, entre os rios Faria, Rio Jacaré e Rio Timbó, né, tínhamos a Piraiuaçu, né, ou seja, peixe grande. Outra aldeia também na mesma linha de trabalho deles, né, só que a mais importante dessas 3 aldeias da zona da Leopoldina era essa aqui, que era a mais estratégica, porque foi aqui que Villegagnon, Lévy, né, e esse intérprete, né, colheram muitas informações. Todos os historiadores europeus, inclusive estrangeiros, né, têm por referência o que aconteceu aqui nessa aldeia, né. Inclusive há gravuras, né, que demonstram como eles conviviam. O Lévy fazia questão de desenhar, né, de fazer algumas estilogravuras, reproduzindo como é que era a vida naquela época. Carreira, o que se atribui essa amizade com os franceses? Eu escutei uma história que dizia o seguinte: os franceses, quando eles vieram para cá, eles na verdade, eles não se bom, né? Eles eram na verdade, eles tinham sido colocados para fora por causa do Estado do rei católico. Eles eram protestantes. Isso. Foi uma maneira de se livrar. Vai lá, meu filho, vai lá para a França Antártica, vai para o inferno. Só tem um negócio: na expedição deles tinham 300 homens e 3 mulheres. Dizem que por esse fato eles ouviram as índias, aquela maravilha, faz tropical, e eles começaram a namorar, a casar, e
eles passaram a ter laços consanguíneos com os índios. Isso. Então, quando os portugueses vieram para tirá-lo, viram que, poxa, os índios iam brigar com o meu tio, vou ajudar o meu tio, vou ajudar o português. Perfeito. Não conseguia comprar os caras. É verdade? É verdade. Procede. E além desse traço, outra grande informação importante, que essas três inserções francesas, né, do Clerc, do Legagnon, né, e teve uma terceira inserção onde o Dubois-Troyan, né, coordenou. O que era um corsário? Era um pirata do rei, né? Ele era contratado pela corte para ir a outro país e roubar, ok? Saquear, roubar e etc. Então, os corsários, três principais corsários franceses que vieram para cá foi do Clerc, do Villegagnon e do Troyan. O do Clerc veio, perdeu, o Villegagnon veio e perdeu feio, todos nós sabemos, né, na Batalha de Villegagnon. O do Clerc, apesar de ter descoberto uma rota alternativa pelo rio Irajá, né, mais à frente a gente vai ver isso, também perdeu feio, né, numa batalha auxiliada inclusive pelos moradores da cidade. O do Troyan foi o único vitorioso nessa inserção de corsário. Então a maioria dos historiadores brasileiros não fazem referência do Troyan, porque o Rio de Janeiro perdeu feio, né, e o governador Gaspar, né, foi embora numa vergonha tamanha. Porque o que o Troyan fez? Ele ficou 15 dias parado na Ilha Redonda, tá, fora da Baía de Guanabara, estudando os nevoeiros da Baía de Guanabara. Como vinham, como baixavam, como era o clima, ele ficou estudando aquilo. Lá atrás, onde os fortes não conseguiam avistar as embarcações. Depois, eles eram exímios navegadores, né? O que eles fizeram? Eles aguardaram o senhor nevoeiro da Bahia. E aí passaram entre os dois fortes e não foram vistos. Né? E conseguiram entrar, se posicionaram atrás da Ilha das Cobras e dali fizeram uma batalha tamanha, atirando para o Morro da Conceição, né? E destruíram a cidade. Tá? Foi a pior batalha, morreu muita gente, o Rio de Janeiro perdeu feio, mas poucos dão destaque a essa batalha. Quem quiser maiores informações, lá no Forte Santa Cruz, né, tem um painel enorme, né, explicando a batalha do Troyan. E foi um momento muito ruim, porque nós tivemos que entregar bens, né? Tinha carregamento de açúcar, nós entregamos o carregamento de açúcar, eles levaram. E onde foi essa grande perda e essa grande batalha? Exatamente aqui na Foz do Rio, em Inhaúma, né? Ali que houve essa grande destruição. A aldeia, né, Eiramiri, né? Eiramiri também significa abelha pequena, uma abelha pequenininha que produz mel, que alguns, né, no radical a entendem como Irajá ou Irajá, né? Mas tem uma outra designação também, né, como se fosse pote de mel ou pote pequeno de mel também, né? Mas Eiramiri é uma abelhinha pequena, que na verdade aqui as nossas abelhas nativas, né, abelhas sem ferrão, em geral essa região aqui, eu já vi muitas até hoje, né, elas compõem esse habitat. No final dos anos 60, né, foi encontrado, como eu disse, uma das poucas tábuas tupinambás descobertas, foi destruída mais em frente em 1966 e foi considerada pela história e arqueologia como aldeamento de Manguinhos. Tá? Isso está registrado. Então está aqui, né, positivado, né, com constatações expressas da arqueologia na região aqui de Manguinhos. Era um sítio cerâmico contendo cacos, conchas, búzios, vestígios de material europeu associado ao nativo. Então, vejam, não estamos falando, né, de início de colonização ou urbanização, nós estamos falando de ocupação indígena tupinambá. De toda a área do entorno da Baía de Guanabara, né, só existem 2 lugares com constatação expressa. Tá? Esse foi o primeiro, aqui em Manguinhos, e o segundo foi debaixo da Catedral da Sé, que fica na Praça 15, né, do lado da Igreja do Carmo. Quando ela foi restaurada, lá no subsolo dela encontraram também vestígios da presença dos tupinambás, num outro aldeamento. Só existem esses 2 com comprovação expressa. Comprovação histórica tem vários outros, como vocês viram nos mapas. Né? Em 1557, né, quando o Léry dormiu,
né? Foi aí que aconteceu aquele fato, que serviram para ele o pé, pena que a foto está um pouquinho para lá, né? Serviram para ele o pé e esse fato é um clássico da história, né? O pé desfilando na frente do Léry, né? Algumas, inclusive, pinturas clássicas daquela época, né, retratam a natureza canibal, né, dos Tupinambás. Lembrando que foram os Tupinambás que eliminaram e extinguiram, né, os antigos moradores daqui da região e das antigas tribos que frequentavam por aqui, né. Eu dividi a palestra em várias fases, tá? Passando para a segunda fase, a gente vai falar um pouquinho mais dos rios, né, que ajudaram o desenvolvimento aqui dessa cidade. Isso aqui é uma carta de 1616, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Aqui já tinha a descrição do rio Irajá, do rio Inhaúma, tá? Aqui do Mangal de São Cristóvão, que na verdade é hoje o Rio Comprido, né? Bacia do Canal do Mangue, Rio Comprido, Rio Trapicheiro, Rio Papacove, Rio Maracanã, Rio Joana, todos juntos aqui, desagando nessa parte, né? E se vocês fizerem uma pesquisa no registro de imóveis das casas que estão hoje na Presidente Vargas e na Cidade Nova, todas são foreiras à Marinha do Brasil. Por quê? Porque isso aqui era uma área alagadiça, né? Aqui era a área de marinha, sim, né? E aqueles 30 metros da faixa de marinha, segundo a descrição do decreto, por que 30 metros, né, na faixa de marinha? Quem sabe? Diz o decreto que é até onde você consegue mira com tiro de mosquetão. Okay? É o alcance do mosquetão. Né? O alvo do mosquetão, 30 metros. Então, era onde se tinha a demarcação, né, da faixa de marinho. O Rio Ramos e o Rio Nunes, né, são, na verdade, depois conversando com o professor, o Escorrimão também, pena que eu pequei em não trazê-lo para a palestra, mas ele faz parte. Né? Mas o Ramos e o Nunes foram rios, na verdade, que auxiliaram muito. Lembrem-se, aqui era área de engenho, né? Aqui era área de plantio, aqui era área de fazenda, e toda fazenda tem que ser irrigada. Então você precisava de um curso hídrico. A maioria das cidades e aldeamentos do Brasil, todas elas nascem à beira ou de frente para o oceano ou à beira de um rio, né? Então, por quê? Porque o rio fornece sempre os insumos, fornece o provento, né, para a população. Então, esses engenhos todos, né, eles estavam situados aqui nessa região. É claro que a cana-de-açúcar era uma das principais atividades em razão do ciclo, né? Essa área não pegou o ciclo do café, né? A grande força mesmo foi cana-de-açúcar, toda essa baixada daqui, do Maciço da Tijuca e da Serra da Misericórdia, tá? Tinha sim produção de cítricos, em uma parte já teve, né? Tinha depois um pouquinho de agropecuária, né? E depois, em seguida, chega o processo de urbanização e termina o ciclo. Mas é importante que fique constatado que todas as ocupações dessa região tiveram início, sim, às margens de um rio, né? E por quê? Claro, era por aqui que você subia com o barco. Aliás, o rio Irajá, ele foi escolhido por alguns traficantes, né, como rota alternativa ao pagamento do tributo. E quando você plantava cana aqui, colocava no lombo do burro, na mula, depois embarcava nos portos que tinham aqui e saía pela Baía de Guanabara, quando você chegava lá na Barra da Bahia para ir para o oceano, para navio, por favor, quanto você tem aí? Ok, você deve tanto, paga a coroa tanto. Ok? Não pense que ia de graça, você pagava a coroa que você estava levando. Então, houve uma rota alternativa criada, né, pelos traficantes de cana, subindo na contramão, né, pelo rio Irajá. Ou seja, vamos enganar os portugueses. Ao invés de sairmos pela foz do Irajá, passarmos pela Bahia e pagar o tributo, não, vamos fazer o contrário, né? Nós vamos subir o rio Irajá, depois quando nós chegarmos próximo a, veja, Nossa Senhora da Apresentação, tira a mercadoria do barquinho, né, que o rio já não está tão navegável, mas tira a mercadoria do barquinho, coloca no lombo de mula e vamos pelo caminho antigo, que é onde hoje temos ali a Edgar Werneck, Campinho, ok? Vamos cruzar ali a passagem entre o Maciço da Tijuca e da Pedra Branca, ok? E aí vamos chegar aonde? Na Taquara. Na Taquara tem um novo rio, que é o Rio Grande e o Rio Taquara. Ali você joga a cana de novo para o barquinho
e desce, e você vai sair por onde? Pela Lagoa de Jacarepaguá, sem pagar nenhum tostão à coroa. Né? Então essa contramão do tráfico, né, de cana-de-açúcar gerou também, né, os diversos povoados naquela região, em especial a fazenda do Barão da Taquara, né, em especial a fazenda do Visconde de Asseca, por isso Praça Seca, né, que era da fazenda do Barão do Visconde de Asseca, né, Praça Seca, né, porque não que secou, que não tinha água, nada disso. Né, e conseguiam sair pela Lagoa de Jacarepaguá. Pensando também em rotas alternativas, o Duclerc, quando chegou aqui na cidade, ele também não queria passar pela Baía de Guanabara, então ele resolveu vir por terra. Então ele entrou pela bacia de Jacarepaguá, subiu o rio Taquara, o Rio Grande, e ali, quando iniciou o caminho, né, da Grajaú-Jacarepaguá, aquilo ali foi um caminho por onde Duclerc passou com as suas tropas. Subiu aquela serra e depois desceu no caminho grande do Andaraí, que é hoje a Barão do Bom Retiro. E dali caminhou com as tropas até chegar na Lapa. Né? Então aquele caminho também foi descoberto por Duclerc como uma rota alternativa. Porém, quando ele chegou lá na Lapa, né, os portugueses cercaram ele e os portugueses avisaram a população, quando as tropas de Duclerc passassem, todos jogassem água quente, né, das suas janelas em cima dos soldados. E com isso foi uma derrota tamanha, né, ele foi degolado aqui no Rio de Janeiro mesmo. E além disso, outros jargões surgiram e hábitos interessantes. O primeiro dele era que, ao passear próximo na calçada com a sua dama, a dama tinha que sempre andar do lado da rua e nunca do lado da calçada. Ué, mas você não vai proteger a esposa? Não, estava protegendo sim, porque o hábito era, né, de usar pinico. E depois você jogava o pinico para onde? Pela janela na rua. Próxima chuva que viesse, lavava a rua e jogava na lagoa, nas lagunas, né, que eram fétidas. Daí surge até um jargão, né, que diziam, iai, iai, oi, oi, sai da frente que lá vai cocô. Né, foi um dos jargões que se utilizava à época. Né, porque o saneamento da cidade era todo sujeito àquele saneamento de tempo seco, ou seja, dependendo exclusivamente da chuva. Né, por isso muitas ruas antigas são assim, caimento para o centro, drenagem para o centro, e no centro um fio d'água levando a água até o próximo curso hídrico lá embaixo. Né? Quem vai a Paraty vai ver isso, quem vai à rua de Santa Teresa, onde eu nasci, na ladeira do Viana, e na Santo Alfredo, no Largo das Neves, você também vê aquele talveg, né, no meio, exatamente para isso. Com a nova urbanização, o que aconteceu? Vamos tirar do meio da rua e passar para o canto da calçada. Né, para que a drenagem passe a ficar assim, ó, nesse sentido. Água para o canto da calçada, depois vai para o ralo, né, da galeria pluvial. Aí o fio d'água foi partido ao meio. E daí o conceito de meio-fio, que é onde está na calçada. A calçada é o meio-fio d'água, né, onde houve uma inversão da drenagem da cidade do Rio de Janeiro, já com as estações de tratamento, iniciaram na Glória, onde teve a primeira estação de tratamento. A ícone aqui dessa região, sem sombra de dúvida, é talvez um lugar que merecia ser mais explorado, turisticamente também. Né? O turista, quando chegasse no aeroporto do Galeão, já deveria vir da Europa com essa ideia, né? Porque quer queira ou quer não queira, é a igreja mais antiga da cidade. Tá? A mais antiga igreja da cidade estava situada no alto do Morro do Castelo, que era o convento jesuíta. Porém o morro foi demolido e a igreja também. Depois a segunda mais antiga era uma igreja de São José, que ficava na Presidente Vargas. Com a abertura da Presidente Vargas foi embora. Né? Era uma cúpula, era até uma igreja de um estilo neogótico maravilhoso, mas foi destruída. E a terceira mais antiga, 1613. Né? Olha quanto tempo. 1596 foi o início da construção, né? É a igreja de Nossa Senhora da Apresentação, que está aí até hoje. Né? É claro que ela foi reformada, passou por diversas obras, mas essa parte da frente, essa parte aqui, esta parte toda aqui embaixo é original. Tá? O frontispício foi reformado, tá? O frontão também, né? Essa parte aqui de trás original, toda a parte de baixo feita em pedra de cantaria e pedra portuguesa, né? E de gneiss, toda ela é original. Tá? O átrio é original, a nave principal também é original, ok? E é uma igreja que, de todas, qual é a igreja mais antiga da cidade? Nossa Senhora da Apresentação.
Tá? Muita gente vai ao cemitério de Irajá e não sabe que tem essa riqueza, né, ao lado. A terceira fase, será que eu consigo dar um... A gente já passa para o início da urbanização, né? Não tem lugar melhor na cidade do Rio de Janeiro do que essa região quando falamos em urbanização. Porque aqui sempre foi um grande desafio, talvez já incorporando e absorvendo aquilo que os tupinambás trouxeram, né? Ou seja, se articular em pontos e explorar vários lugares. E alguns fatos são destaques para essa região. O primeiro deles, com certeza, foi a Estrada de Ferro, central do Brasil, né? E Leopoldina, abrindo, rasgando essa via. Algumas estações têm suas peculiaridades e suas características ao longo da ferrovia, né? Posso contar, não está muito na zona da Leopoldina, mas tem algumas características, né? Por exemplo, vamos lá, vamos escolher uma. Tinha uma estação, né? E tinha muito gambá na área, tomada de gambá. E Dom Pedro ia passar por ali e ia ser uma parada, né? E aí ele disse, bom, vou colocar a parada do gambá, Estação Gambá, né? E meu Deus, o nome de Estação Gambá, pô, excelência, por favor, né? Aí os nobres da região que tinham fazendas ali se reuniram, fizeram uma comitiva e disseram assim, pela excelência, né, Vossa Majestade, por favor, por piedade, mude o nome dessa estação. Isso está mudado, é Piedade. São várias características interessantes, né, da localidade, como Queimados, por exemplo. Né? Por que Queimados? Porque tinha muito cítrico naquela área da Baixada em Queimados, e aí ali era uma área de 3 mil chineses vieram para o Brasil para explorar os laranjais. Só que a época deu um surto de malária muito forte e morreu muito chinês. E chinês, quando morre, né, em sua maioria, opta, né, por cremação. Aí fizeram valas coletivas e queimaram os chineses. Daí, estação Queimados. Então, cada estação tem, né, a sua característica. A Guaratiba, né, não é a ilha de Guaratiba, é o William de Guaratiba. Né, e vários outros bairros, como aqui, do 15, que o professor me ajuda, oh meu Deus, Vila Valqueire, né? Vila Valqueire, né? Que era o quinto alqueire, ficou Valqueire. 5 em romano, quinto alqueire, era a Vila Valqueire, é a vila do quinto alqueire, né? O outro também, do Realengo, obrigado. A Realengo, né? Realengo era Real Engenho, mas na vista do bonde em cima não dá para escrever Real, não dá para escrever tudo. Então fica, né? Real Engo Engenho, abreviatura de engenho, ficou Realengo.